já parou para pensar na semelhança do coelho com outros animais? Se te perguntassem com qual animal você acha que o coelho tem mais semelhanças, com qual você responderia? Com cães, eles parecem ser mais semelhantes, com gatos, por terem um comportamento mais independente, com cavalos, apesar da diferença tão grande entre esses animais, ou com hamsters, que são roedores. E aí, o que você acha? A maioria responde hamster. E a resposta é hamster porque também é um roedor. Mas na verdade, o hamster é um roedor e o coelho não. O coelho é um lagomorfo, o que surpreende muita gente. Mas se ele não é parecido com o hamster, com quem que ele é mais semelhante? Eu vou mostrar para vocês. E vou mostrar também os motivos, e isso é muito interessante. Mas antes, não esqueça de dar um like, de se inscrever no canal e de acionar o sininho para receber todas as novidades sobre os próximos vídeos. E se você gosta desses assuntos, aproveite para assistir todos os outros vídeos no canal. Nós temos mais de 200 vídeos sobre roedores e coelhos. E para surpresa da maioria, existem grandes semelhanças entre um majestoso cavalo e um delicado coelhinho. Então assista esse vídeo até o final porque eu vou mostrar todas essas semelhanças. A primeira semelhança, que é bem fácil de perceber, é que ambos são herbívoros, ou seja, eles são adaptados anatomicamente, fisiologicamente, para se alimentarem apenas de matéria vegetal. Tanto os cavalos quanto os coelhos recebem proteína animal apenas durante a amamentação, através do leite. Após o período de amamentação, ou seja, depois da desmama, a alimentação deles é estritamente herbívora, ou seja, eles só podem se alimentar de matéria vegetal. Isso é a primeira coisa que ambos têm em comum. Ao contrário dos cães, gatos e alguns roedores, como os hamsters, que precisam receber proteína animal na dieta. A segunda semelhança é que ambos têm a mesma base de alimentação. Tanto o cavalo quanto o coelho têm como alimento base o feno. Apesar da grande diferença de tamanho entre o cavalo e o coelho, ambos precisam receber o feno com frequência na alimentação. Essa grande quantidade de feno, em comparação a outros alimentos que eles recebem, é extremamente importante por causa das fibras, inclusive. Esses animais precisam de uma grande quantidade das fibras, do feno, desse alimento mais fibroso, para ter uma boa motilidade intestinal, ou seja, um bom funcionamento do intestino. A terceira semelhança é que tanto os coelhos quanto os cavalos são presas na natureza. Isso explica, inclusive, boa parte do comportamento semelhante entre esses animais. Se você prestar atenção na posição dos olhos de um coelho, vai perceber que é a mesma de um cavalo. Tanto os coelhos quanto os cavalos possuem os olhos nas laterais da cabeça e não na frente, como no caso de cães e gatos. Isso porque cães e gatos são predadores e eles têm os olhos na frente para caçar, enquanto que as presas têm os olhos nas laterais para poderem identificar o predador e fugir o mais rápido possível. Além disso, por serem presas na natureza, tanto o cavalo quanto o coelho mantêm certos comportamentos característicos, como estarem sempre em vigília, terem um nível mais alto de estresse, porque por instinto eles esperam sempre pelo ataque de um predador. Por isso que é tão comum um coelho se assustar com o barulho e sair correndo e depois ir verificar o que está acontecendo, quanto um cavalo se assustar facilmente. Quem tem contato com cavalos sabe que são animais extremamente fáceis de se assustar. Então isso é uma característica muito comum de animais que são presos na natureza. Esse instinto de fuga e autoproteção. Uma das semelhanças mais interessantes está relacionada ao sistema digestório dos coelhos e dos cavalos. Ambas as espécies são monogástricas, ou seja, possuem um estômago com uma capacidade de armazenamento
que não é tão grande em comparação com o tamanho de cada um desses animais. E o estômago costuma ficar sempre com alguma quantidade de alimento, tanto nos cavalos quanto nos coelhos, já que são animais que se alimentam com muita frequência. E eles possuem uma região do intestino chamada de ceco, que no caso da imagem aqui a gente vê em laranja, que tem uma grande quantidade de bactérias boas, bactérias benéficas, com a função de auxiliar na digestão e absorção de celulose e dessas fibras tão importantes na dieta desses animais. Então é por isso que muitos veterinários comentam que o seu coelhinho é muito mais parecido com um cavalo na hora de fazer um tratamento de saúde do que com um coelho. E também é por isso que eles têm problemas semelhantes, como problema gástrico, problema intestinal, cólicas, retenção de gases. Então, são muito comuns problemas que podem ser até fatais em coelhos e em cavalos relacionados ao sistema digestório. E a quinta característica semelhante em ambos, que infelizmente não é nada boa para nenhuma das duas espécies, é a incapacidade de vomitar. Esses animais não conseguem eliminar o que eles já ingeriram. Então, qualquer coisa que for ingerida tem que passar pelo estômago, ser absorvida, passar pelo intestino para depois ser eliminada. Com isso, esses animais sofrem muito, porque eles não podem eliminar algo que fez mal ou uma formação excessiva de gases, o que faz com que eles fiquem com o estômago e até o intestino muito dilatado, que causa timpanismo, cólicas e muita dor. Então, essa infelizmente é mais uma característica que não é nada boa para nenhuma das duas espécies. Tanto cavalos quanto coelhos sofrem por não poderem vomitar. E aí, você imaginava que cavalos e coelhos podiam ser tão semelhantes? Podiam ter essas características iguais? Você já conhecia alguma dessas semelhanças? Conta aí pra gente. E para mais informações sobre coelhos e outros roedores, conheça o site roedoresecoelhos.com.br e não deixe de seguir Roedores e Coelhos nas redes sociais.